No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa super revisão para o concurso do CAL São Paulo que está aí prestes a acontecer. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos continuar a nossa saga e rumo à revisão do concurso do CAL São Paulo. Nesse vídeo nós veremos mais 3 legislações e vamos começar pela NBR 9050, que de longe é o conteúdo mais cobrado em provas de arquitetura. Então já vamos começar com a nossa primeira questão. Os corredores devem ser dimensionados de acordo com o fluxo de pessoas, assegurando uma faixa livre de barreiras ou obstáculos. De acordo com a NBR 9050, para corredores em edificações e equipamentos urbanos que devem ser respeitadas são as larguras mínimas que devem ser respeitadas de corredores, a questão quer saber. 1,20 para corredores de uso comum com extensão de até 4 metros. Errado, né? Porque é 90 para corredores de uso comum com extensão até 4 metros. Então, a número 1 está errada. Número 2. Maior que 1,5 para grandes fluxos de pessoas conforme a aplicação da fórmula apresentada na norma. Exatamente, a 2 está correta, né? 1,5 para corredores de grandes fluxos. 3. 1,5 para corredores de uso público. Muito bem, correto também. E a 4, 1,20 para corredores de uso comum com extensão de até 10 metros, ok. E 1,5 para corredores com extensão superior a 10 metros, correto também. Então o nosso gabarito é certo, é 2, 3 e 4, letra D é a nossa resposta. Gente, então é o seguinte, quando se fala de NBR 9050, essa largura mínima de corredores é extremamente importante para a sua prova. E o que a norma fala? Basicamente ela divide entre corredores de uso comum e corredores de uso público. Quando se fala em corredor de uso comum, nós podemos ter até 3 medidas, tá? 3 larguras permitidas, 90, 1,20 ou 1,5. Quando que aplica cada caso, né? 90 para corredores de uso comum até 4 metros de extensão. Falou de corredor que tem mais de 4 metros de extensão até 10 metros, aí nós temos 1,20 de largura mínima. Acima de 10 metros de extensão, o corredor tem que ter uma largura mínima de 1,5 metro. E quando que se usa, então, corredor de uso público? Corredor de uso público, a largura mínima é sempre 1,5 metro ou mais, tá? E para grande fluxo de pessoas, também 1,5 metro, tá legal? Detalhe, falou de grande fluxo de pessoas, é maior que 1,5 metro. Se a questão falar 1,5 metro, tá errado, então fique atento a isso, tá? Próxima questão. Nos projetos arquitetônicos de edificações em que houver escadas, devem ser previstos patamares sempre que houver mudança de direção e quando o desnível exceder a altura em metros de... Aí é fácil, né? A resposta é a letra B, 3,20 metros. Fique muito atento a um detalhe. Falou de 90,50, essa altura, né? Esse desnível é 3,20. Agora, se estivermos falando de NBR 9077, a norma de incêndio, essa altura muda, é 3,70 metros, então fique esperto com isso. De acordo com o que estabelece a 9050 de 2015, mas aqui eu trouxe de 2015, porém serve para 2020 também. É porque o edital do CAL São Paulo saiu durante a pandemia, né? E lá era cobrado, pelo menos ao meu entendimento, a NBR 9050 de 2015. Agora, se eles vão cobrar a NBR 9050 de 2020, eu acho que não faz sentido, porque o edital saiu antes da atualização dessa norma. Então, teoricamente, essa prova deveria abordar a NBR 9050 de 2015, tá legal? Mas vamos continuar. De acordo com o que estabelece a norma, para os espaços de circulação, assinale a alternativa correta. A. As rampas em qualquer situação devem possuir inclinação máxima igual a 8,33. Errado, por que está errado? Porque se ele fala em qualquer situação, nós também temos que considerar os casos excepcionais. E daí nós poderemos ter rampas com inclinação máxima de 12,5%. Sem contar também aquelas rampas para teatro, rampa para estacionamento de carro, né, para vaga de carro, que daí pode chegar a 20%, então está errado. B. As portas devem ter um vão livre de no mínimo 90 e de largura 2,10 de altura. Errado. Por que está errado? Porque o vão livre mínimo é de 80. O pé direito, né, a altura dela 2,10 está certo. C. A inclinação máxima admitida para rampas em espaços públicos é igual a 6% para rampas com patamares intermediários. Está errado também, não tem nada de 6%, essa era super fácil, né? Porque a inclinação mínima é 5%, não existe esse 6%, nós temos um 6,33%, né? Então está errado. D. Os corredores de uso público
uso público 1,5 m, lembre-se sempre, devem possuir no mínimo 1,5 m de largura, ok? Sendo que maior que 1,5 m para grandes fluxos de pessoas, correto, é exatamente isso que diz a 9050, é o nosso gabarito. E a letra E, as escadas devem ter no mínimo um patamar a cada 3,20 metros, ok, de desnível, né? Devendo o patamar ter dimensão longitudinal mínima de 1,5 m. Não, a projeção longitudinal desse patamar é de 1,20 m. Portanto, a letra E também está errada, o nosso gabarito é a letra D. Próxima questão. Para garantir as condições de acessibilidade nas edificações, quando for impraticável executar uma rota acessível entre o estacionamento e os acessos da edificação, devem ser previstas em outro local vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e para pessoas idosas. Há uma distância máxima de acesso de 50 metros, a alternativa correta é a letra A. Essa questão despenca em prova, você precisa saber que a distância entre o estacionamento e a vaga acessível é de 50 metros. Segundo a 9050 de 2015, mas também é de 2020, tá? É considerada escada uma sequência de 3 degraus ou mais. A alternativa correta é a letra A. É uma questãozinha bem simples, bem boba, mas que vive caindo em prova, então é que você precisa saber. Que é considerada escada uma sequência de 3 degraus ou mais. Antes disso, não é considerado escada, pelo amor de Deus. A figura a seguir representa um módulo de referência, conforme a NBR 9050. As dimensões Y e X são respectivamente. E aqui nós vemos a imagem, né? E o módulo de referência ele tem 80 por 1,20 m. A alternativa correta é a letra D. Vamos agora ver a NBR 9077, norma de incêndio. Vamos resolver algumas questões para revisar esse conteúdo que é bastante importante para a sua prova também. Ó. Primeira questão. Qual é a definição correta para prédio misto segundo a NBR 9077? A. Prédio cuja estrutura é parte em concreto armado e parte em aço, errado. Prédio que constitui condomínio tendo margem proprietário, não. C. Prédio cuja ocupação é diversificada, englobando mais de um uso. Aqui é exatamente o que diz o texto da norma, portanto, a alternativa correta é a letra C. Letra D. Prédio cujos materiais constituintes das vedações são blocos cerâmicos e peças de madeira, nada a ver. E prédio em que os usuários são homens e mulheres, muito menos. A alternativa correta é a letra C. Prédio de uso misto, como o próprio nome já diz, é o prédio onde o uso é diversificado, é misto, tem mais de um uso, tá legal? Próxima questão. A NBR 9077 estabelece critérios para o uso de escadas enclausuradas à prova de fumaça. É um desses critérios. A. Ter ingresso apenas por terraços. Não, errado, a norma diz nada disso. B. Ter suas caixas enclausuradas por paredes resistentes a 4 horas de fogo. Exatamente isso que diz a norma. As escadas enclausuradas à prova de fumaça, elas têm que ter uma proteção aí de 4 horas de fogo, né? As paredes têm que ser resistentes a pelo menos 4 horas de fogo, portanto é o nosso gabarito. C. Ser providas de portas estanques a fumaças e resistentes a 30 minutos de fogo em sua comunicação com a anticâmara. Não, não são 10 minutos, são 30 minutos, portanto a C está errada também. Ter abertura de saída de ar situada no máximo a uma distância horizontal de 5 metros. Não, essa distância horizontal é de 3 metros, medida em planta de porta de entrada da anticâmara. Errado também, o nosso gabarito é a letra B. A NBR 9077, que trata das saídas de emergência em edifícios, especifica o dimensionamento de degraus e patamares. Sobre os degraus, é incorreto afirmar que ter altura H compreendida entre 16 e 18 centímetros. Já achamos o nosso gabarito, né? Letra A, com tolerância de 0,08. Não. Ó, ter altura H compreendida entre 16 e 18 centímetros, com tolerância de 0,05. A letra A está errada, portanto é o nosso gabarito. Ter largura B dimensionada pela fórmula de Blondel, ok. Ter no mesmo lanço larguras e alturas iguais em lanços sucessivos de uma mesma escada, diferenças entre as alturas de degraus de no máximo 5 milímetros, ok? Ter bossel de 1,5 cm, legal. Ou quando este não existir, balanço da quina do degrau sobre o imediatamente inferior com este mesmo valor mínimo, ok? E a letra E, o lanço mínimo deve ser de 3 degraus, ok? Assim como a 9050. E o lanço máximo entre dois patamares consecutivos não deve ultrapassar 3,70 metros de altura, diferente da 9050 que fala em 3,20 metros. Então fique atento, tá legal? Mas o nosso gabarito é realmente a letra A. Próxima questão.
Segundo a 9077, as anticâmeras de escadas enclausuradas devem ter, respectivamente, pé direito mínimo de e comprimento mínimo de. Então vamos lá, 2,60 em 80? Não. 2,40 em 80? Não. 2,5 e 2? Não. 2,5 em 80, esse é o nosso gabarito. Pé direito mínimo de anticâmara, 2,5 metros. E daí o comprimento mínimo é de 1,8 metros. Portanto, o nosso gabarito é letra D. Mais uma questão e essa despenca em prova. Ó. Segundo a 9077, em edifícios, define unidade de passagem como largura mínima para a passagem de uma fila de pessoas, fixando essa medida em 90 centímetros, 1,20 m, 1,5 m ou 55. E a alternativa correta é a letra D, 55 centímetros. Uma unidade de passagem corresponde à medida de 0,55 centímetros, portanto, esse é o nosso gabarito. A NBR 9077 fixa condições exigíveis para edificações, a fim de que sua população possa abandoná-las em caso de incêndio, garantindo sua integridade física, bem como permitindo o fácil acesso de auxílio externo para o combate ao fogo e a retirada da população. Ok. A esse respeito, considere as seguintes exigências. Vamos lá. O número de saídas de emergência exigido depende do tipo de ocupação da edificação, ok? Da sua altura, legal, dimensões em planta e características construtivas, muito bem. Para hotéis, residências com área por pavimento superior a 750 metros quadrados, o número mínimo de saídas é de 2. Ok, essa 1 está correta. É uma grande sacanagem a banca cobrar isso, né? Porque isso daí está numa tabela lá nos anexos da norma, mas enfim, está correto essa alternativa. 2. As escadas enclausuradas à prova de fumaça devem ser protegidas por paredes resistentes a 2 horas de fogo e ter acesso por anticâmaras ventiladas, terraços ou balcões. Não, as escadas enclausuradas devem ter paredes resistentes ao fogo a pelo menos 4 horas e não 2 horas, como diz a alternativa. Portanto, está errado. Próxima questão. Próxima questão, né? A última alternativa. 3. O uso de rampa é obrigatório sempre que a altura a vencer for inferior a 0,48, ok? Já que são vedados lances de escadas com menos de 3 degraus, muito bem. Então, apenas 1 e 3, né? Estão corretas. O nosso gabarito é a letra D. Próxima questão. As saídas de emergência em edifícios têm o objetivo de permitir que a população possa abandoná-las em caso de incêndio e proporcionar o fácil acesso de auxílio externo para o combate ao fogo e a retirada da população. Considere as sentenças. 1. Os acessos devem permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes do prédio, muito bem. 2. Os acessos devem permanecer desobstruídos em todos os pavimentos, ok também. 3. Os acessos devem ter largura mínima de 1 metro. Não, a largura mínima dos acessos é de 2 metros. 3. Os acessos devem ter largura mínima de 1 metro. Errado, pelo menos 1,10 m se for para qualquer edificação, e edificação do grupo H lá, que é o grupo hospitalar, 2,20 metros. Então a 3 está errada. 4. Os acessos devem ter pé direito mínimo de 2,5 metros, ok, com exceção de obstáculos representados por vigas, vergas de portas e outros, cuja altura mínima livre deve ser de 2 metros, muito bem, está correto também. E a 5, os acessos devem ser sinalizados e iluminados com indicação clara do sentido da saída. Portanto, o nosso gabarito é a letra A, né? Só a 3 está incorreta, as outras todas estão corretas. Antes da gente ir para a nossa última disciplina, que é a NBR 16.636, parte 1 e parte 2, eu quero pedir o seu like e a sua inscrição nesse vídeo se ainda não for um inscrito deste canal. Por favor, se inscreva, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube e fazendo com que ele entenda que esse conteúdo é relevante para você e entregue para cada vez mais pessoas. Então deixe o seu like aqui embaixo. Mas continuando, vamos falar agora da NBR 16.636, parte 1, que eu particularmente considero uma das legislações mais chatas para serem estudadas, mas ela é muito cobrada em prova, né? Então vamos lá. Estão entre os termos e as definições da NBR 16.636 a elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos, exceto. Então aqui ele quer saber qual que não está presente na norma, qual que está errado, né? Então vamos lá. Letra A. Projeto executivo é a etapa destinada à concepção e à representação final das informações técnicas dos projetos arquitetônicos, urbanísticos e de seus elementos,
instalações e componentes completas, definitivas, necessárias e suficientes à licitação ou contratação e à execução dos serviços de obra correspondentes. Muito bem, isso é exatamente a definição de projeto executivo, então não pode ser o gabarito. B. Anteprojeto arquitetônico é a etapa destinada à concepção e à representação das informações técnicas provisórias de detalhamento do projeto arquitetônico. Muito bem, provisório, anteprojeto também está correto. Letra C. Estudo de viabilidade do empreendimento é a etapa destinada à elaboração de análise e avaliações para a seleção e recomendação de alternativas para a concepção arquitetônica ou urbanística de seus respectivos elementos, instalações e componentes. Esse é o nosso gabarito, a letra C. Está errado. Por que está errado? Porque isso não é estudo de viabilidade de um empreendimento, é estudo de viabilidade arquitetônica. Vamos ver a definição. Ó. Estudo de viabilidade arquitetônica ou urbanística, etapa destinada à elaboração de análise e avaliações para a seleção e recomendação de alternativas para a concepção arquitetônica ou urbanísticas e de seus respectivos elementos, instalações e componentes. E a letra D, estudo preliminar arquitetônico é a etapa destinada ao dimensionamento preliminar dos conceitos do projeto arquitetônico, da edificação e anexos necessários à compreensão da configuração da edificação, podendo incluir alternativas de projeto. Exatamente, o estudo preliminar arquitetônico é essa definição, portanto, o nosso gabarito é a letra C, a única que está errada. Próxima questão. Na etapa de projeto executivo arquitetônico, o profissional habilitado deve apresentar as informações técnicas definidas dos projetos arquitetônicos, certo ou errado? Certo, é exatamente disso que diz a norma. Os objetos do projeto arquitetônico de edificações são objetos específicos do projeto arquitetônico, visando a construção da edificação e seus ambientes na criação de sua configuração, levando em conta duas categorias principais. Quais são essas categorias? Ambientes exteriores e ambientes interiores, isso é o que diz a norma, portanto, o nosso gabarito é a letra B. Então, olha o que diz a norma aqui, ó. São objetos específicos do projeto arquitetônico, visando a construção da edificação e seus ambientes, na criação de sua configuração, levando em conta duas categorias principais, ambientes exteriores e ambientes interiores. Mais uma questão. O deve ser integrado aos projetos complementares das outras especialidades, formando assim o projeto executivo completo da edificação de conjunto de projetos compatibilizados. Ok, qual projeto é esse? É o projeto executivo arquitetônico. Então vamos ler de novo. O projeto executivo arquitetônico deve ser integrado aos projetos complementares das outras especialidades, formando assim o projeto executivo completo da edificação pelo conjunto de projetos compatibilizados. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Lembrando que essa semana inteira nós teremos vídeos de revisão para o concurso do CAL São Paulo. E até o próximo vídeo.